Muito bem, hoje, 29 de setembro de 2024, nossa última mensagem da nossa série Mais que Sobreviver, Viva. Mais que Sobreviver, Viva. Uma série aí que faz alusão ao Setembro Amarelo e nesse tempo falamos bastante coisa, né? Nós não falamos especificamente sobre suicídio, mas nós falamos sobre vida, falamos sobre como viver plenamente. As pessoas chegam a esse fim de suicídio por N razões, N problemas, e nós quisemos tratar nesse mês a respeito de vida, como viver plenamente para não chegar a um problema de suicídio que tanto afeta o nosso Brasil. Não é um problema local, não é um problema regional, mas é um problema mundial. O mundo inteiro sofre com o suicídio. Nós precisamos falar de vida. A resposta que a igreja precisa dar é a respeito de vida. É isso que nós precisamos falar. E nesse mês nós começamos falando sobre ansiedade. Depois, no segundo domingo, nós falamos sobre feridas na alma. Feridas essas que nós precisamos tratar. Falamos de sonhos que precisam ser resgatados, sonhos que precisam voltar ao nosso dia a dia, né? Nós precisamos voltar a sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Falamos no domingo passado sobre medos. Os medos que nos aprisionam, os medos que assolam toda a nossa sociedade. E hoje, então, a gente chega à última mensagem da série, e todas essas mensagens, elas lidaram com temas que interferem diretamente na maneira como a gente lida com a vida. Se nós vivemos uma vida ansiosa, nós não vivemos plenamente. Se nós vivemos uma vida com medo, nós não vivemos plenamente. Então, tem muito a ver com aquilo que nós escolhemos viver no nosso dia a dia. E na mensagem de hoje, fechando então a série, a gente quer reforçar todas essas mensagens anteriores, mas com uma ênfase na confiança que devemos ter em nosso Deus. E para isso nós temos um texto que nós vamos ler, você pode abrir na sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela. Isaías 40, os versos 27 até o 31. Isaías 40, 27 ao 31. Enquanto você acha, o tema da nossa mensagem de hoje, para aqueles que gostam de anotar, renove as suas forças confiando no Senhor. Renove as suas forças confiando no Senhor. Isaías 40, verso 27 até o 31, diz assim: Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços dias altos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Essa é a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe com a meditação dessa noite. Então nós percebemos aqui então que o povo estava se sentindo desamparado, sentem na pele a dor do sofrimento. Não estamos alheios a isso, não estamos assim como um povo que é intocável, que nada vai acontecer de mal. Não, a gente vai passar, a gente vai sentir dor,
Essa semana o Pedro se machucou na escola, levou 3, 4 pontos na perna ali, está com a perna enfaixada ali. Ai, meu Deus! A Renata foi ver a gente lá, ver ele sofrer com a vacina. Mas, mesmo que a dor venha, mesmo que o sofrimento venha, a gente consegue enxergar no Senhor e falar: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E mesmo no meio da dor, mesmo no meio da angústia, mesmo no momento da dificuldade, a minha fé não se abala e ela não se abalará, porque eu confio no Senhor. A tua palavra me diz isso, e eu tenho dito aqui nas outras mensagens que nós precisamos voltar os olhos para a palavra do Senhor e ver as promessas que Ele tem para nós. Quando a gente falou a respeito de sonhos, a gente lembrou da história de José. Imagina, José passou o que passou para cumprir um propósito de Deus, que era o quê? Salvar a nação, que passaria por um tempo de calamidade, de fome, certamente todos morreriam, mas para que a promessa dada lá para Abraão, ela permanecesse, ela alcançasse o propósito de Deus. O que Deus fez? Tirou José, fez ele sonhar, trabalhou a vida de José, e o processo foi dolorido. Abandonado pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, sofreu na prisão, mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu com a sua fé inabalável. Talvez ele tenha questionado muitas vezes: puxa, eu não estou entendendo por que está acontecendo essas coisas comigo. Puxa, eu não sei, mas sou inocente, estou aqui preso. Mas eu acredito que Deus tenha falado outras vezes com ele e tenha fortalecido a sua fé. Tenha fortalecido a sua fé. E tirou José da sua família, levou, tornou ele governador, e ali como governador, ele pôde salvar a nação de Israel. Propósito de Deus, mesmo no caos, se cumpre. Nós precisamos voltar os nossos olhos. Quando você estiver em sofrimento, quando você estiver passando por lutas, volte os seus olhos para a palavra de Deus. Volte os seus olhos para as Escrituras e enxergue as promessas de Deus. O Senhor não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Então tudo aquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Se Ele disse que estaria com você até o fim dos tempos, meu irmão, minha irmã, Ele estará com você até os fins dos tempos. Numa outra mensagem que eu preguei aqui, eu falei a respeito, e a gente conversou inclusive no nosso discipulado, de que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, não os nossos desejos. A promessa dele é que Ele supriria todas as nossas necessidades, não os nossos desejos. Mas nós podemos pegar os nossos desejos e apresentar ao Senhor, fazer conhecido diante dEle os nossos desejos. E o Senhor, na sua bondade, na sua grandeza, no seu amor, muitas vezes concede coisas que a gente quer, não é verdade? E a gente conquista coisas que a gente quer. Mas são coisas que se alinham com o propósito de Deus para nossas vidas. Porque Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Ele não vai deixar com que você fique desamparado. Ele vai cuidar de você em todo momento. Ele vai cuidar. Ele olha por cada um de nós. A gente precisa reconhecer a soberania de Deus. E a gente também precisa reconhecer a nossa limitação. Muitas pessoas nos nossos dias, elas até sabem e reconhecem que Deus é poderoso, que Deus é grandioso. No entanto, elas ainda insistem na força do teu braço. Isso não é confiar em Deus. Muitas pessoas, Deus vai abençoar.
Não estou dizendo com isso que você precisa cruzar os braços e esperar cair do céu todas as coisas. Senhor, eu quero um emprego, o Senhor falou que vai me dar, eu vou ficar de braço cruzado e não vou atrás. Não, não é isso. Mas confiar no Senhor é saber que você é limitado, é saber que você não pode e que você depende absolutamente de tudo. Se Deus não te fizer acordar amanhã, você não vai trabalhar. Se Ele não fizer você acordar amanhã e levantar da cama, você não vai trabalhar. A farmácia lá vai ficar sem você, Renata, se você não acordar amanhã. A gente depende do Senhor para... Deu hora. Aí Deus conta com a ajudinha ali do despertador, né? O celular. Mas Deus te desperta para que você vá trabalhar, ganhar o seu pão. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Entender que precisamos pedir ajuda. Reconhecer que nós dependemos e a gente não deixar, sabe? E tem um exemplo bem bobo que eu vou dar para vocês aqui, que reflete muito o que muitas vezes a gente faz com Deus. Alguns homens, para não dizer todos, quando vai procurar um endereço, ele se recusa a pedir informação. Tá certo ou não? Olha lá, já estão dando ok lá atrás. Se recusa. Não, eu vou achar esse endereço porque eu sei. Eu consigo achar. Aí a esposa normalmente fica do lado e fala assim, para ali na farmácia, pergunta, tal. Não, eu vou achar. E ele vai, até ele perceber que fala assim, ixi, eu estou perdido. Aí você para. Eu me lembro uma situação onde aconteceu conosco, que a gente tinha ido para a praia, e era a primeira vez que a gente ia numa praia, e naquela praia específica, e daí eu, na hora de voltar, eu errei o caminho. Eu errei o caminho. E daí eu segui, estava indo e estava uma fila enorme, no sentido contrário. E eu falei assim, não, aqui é o caminho certo. Aí a Pri, não, mas será que a gente está no caminho certo mesmo? Não, estamos no caminho certo. Vamos, olha lá, todo mundo na fila. Tchau, gente. Olha, estamos indo embora para casa. Vocês estão tudo na fila. Mal sabia eu que o caminho certo era aquele. E eu estava indo para o final da fila. Eu estava indo mais para trás. Quando eu percebi, aí eu dei o braço a torcer e falei, tá bom, vamos perguntar. E daí a gente encostou, a gente perguntou, daí falaram, é para lá. Aí eu com aquela cara, de, tá bom. Aí já tinha andado quilômetros. E lá vai eu entrar para aquela fila. Ainda mais atrás. Mas porque eu não quis pedir ajuda. Porque eu não quis pedir uma orientação. A gente precisa entender que com Deus, a gente faz a mesma coisa. A gente se recusa, porque você fala, não, eu consigo vencer todas as minhas lutas, eu consigo vencer todos os meus problemas, eu posso, olha, quanto tempo eu estou na igreja, olha, eu exerço o ministério da igreja, olha só, minha família fundou a igreja, olha lá, meu bisavô carregou pedra para trazer aqui, e a gente começa a colocar coisas para Deus, fala assim, veja bem, olha quem sou eu. Você é nada, nós não somos nada, e nós carecemos da graça do Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ajude, isso é confiar no Senhor, isso é depender dEle. Quem não depende, não confia. Quem não depende, não confia. O Conrado é bem pequenininho. Se o Cleiton ou a Ângela chega e fala para ele, filho, entra no carro. Ele vai questionar, peraí, para onde você vai me levar? Como assim entra no carro? Você vai me levar para onde? Ele faz isso, Ângela? Faz isso, Cleiton? Não, Ele simplesmente entra. Porque ele confia. Por que a gente não faz isso com Deus? Por que a gente não confia totalmente no Senhor e se entrega e fala, Senhor, deixa eu entrar.
Para onde? Não interessa, eu sei que o Senhor vai levar, e o Senhor vai me levar para lugar seguro, longe do perigo. A gente não pede ajuda para Deus, principalmente quando questões mexem com a nossa moral, principalmente com questões que mexem com o nosso orgulho, principalmente com questões que mexem com o nosso pecado. Não, nem vou falar com Deus, porque se eu falar, vai que Ele pede alguma coisa que eu não quero fazer. Vai que. Não, eu vou na força do meu braço, porque eu consigo vencer. Consegue nada. Não consegue. Você vai simplesmente empurrar com a barriga. E aquilo do nosso tema, né? Mais que sobreviver. A gente vai simplesmente sobreviver no nosso dia a dia. Mas não vai viver plenamente. Que é a proposta que Deus tem para nós. Que é aquilo que Jesus veio fazer, nos dar vida e vida em abundância. Se a gente não vive uma vida plena, se a gente não vive uma vida em abundância na presença do Senhor, a gente simplesmente sobrevive. Sobrevive dia após dia, um dia após o outro, e pode dar desculpa que quiser, você está sobrevivendo. Sobrevivendo. Quem não vive uma vida plena na presença do Senhor, sobrevive. Até sabe lá quando. A gente precisa reconhecer nossa dependência e pedir ajuda para Deus. E pedir ajuda, muitas vezes, para irmãos. Porque alguns fardos a gente precisa do apoio do irmão. Me ajuda com isso. Me ajuda com essa dificuldade. Sabe, colocar o rosto no pó e falar assim, eu quero me humilhar. Eu quero colocar a minha dignidade lá no chão. Mas eu quero ser restaurado na minha alma, eu quero ser restaurado nas minhas emoções, eu não quero continuar orgulhoso e batendo no peito como se eu tivesse a verdade absoluta reinando na minha vida. Uma mentira. Nós precisamos, como nesse verso 31, esperar no Senhor. Porque esperar nele é renovar as forças. Ele traz aqui o exemplo da águia, né? E esse simbolismo da águia aqui, ele representa essa renovação, representa a força e representa a confiança. Renovação porque a águia, ela se transforma. Existe um mito, né? Fala-se muito, mas isso na verdade não tem uma comprovação, mas já virou domínio público, e o pessoal fala muito, né? Mas, enfim, que é o mito da águia que chega a determinado momento da vida dela, ela sobe numa montanha muito alta e lá, porque ela já está velha, ela arranca o seu próprio bico, arranca suas unhas, arranca suas penas para que possa nascer novos. Nascer um bico novo, porque à medida que o tempo passa, ela se torna uma águia velha, o bico vai entortando, ele vai crescendo, ele vai entortando e já perde sua função. Então ela arranca esse bico, arranca suas unhas que já estão desgastadas e as suas penas que já estão velhas. E esse processo é um processo de transformação e renovação. Para nós, representa esse se reinventar espiritualmente e emocionalmente. De você não interessa se você está há 5 anos no Evangelho, 30, 40, 50 anos no Evangelho, não interessa. Você precisa passar por essa renovação constante. Você precisa passar por esse processo de renovação. Renovar a sua fé em Cristo. Renovar suas forças em Cristo. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, como uma águia. Aqui o simbolismo da força da águia é porque ela tem um exemplo de poder e vigor, autoridade. A águia consegue enxergar o objeto correndo de longe. Tem um vídeo que rola na internet, que são duas mulheres que elas juntam as mãos assim, né?
e fica só um espacinho, né, pequeno entre elas assim, e aqui na frente tem um animal ou uma comida para a águia. E essa águia está voando, ela está voando muito longe. E a águia lá de longe, ela vem e ela consegue passar por entre os braços dessas duas mulheres e pegar o seu objetivo. Isso é foco. Ela mesmo lá à distância, ela consegue enxergar, eu vou até lá. Na nossa vida cristã, é essa força que nós precisamos ter de foco. Eu quero buscar a presença do Senhor e eu quero crescer em comunhão com o Senhor. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo e é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou caminhar. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. A confiança que a gente enxerga também nesse simbolismo da águia é porque ela voa alto. Ela voa acima das nuvens, acima das tempestades que estão rolando ali embaixo, ela consegue voar por cima. Isso mostra que ela sabe aonde buscar refúgio. Ela sabe que lá em cima ela não vai sofrer o que está acontecendo aqui embaixo. Na nossa vida cristã, nós precisamos saber ir além daquilo que você está vivendo hoje. Aquele cristão que bate no peito e fala assim, puxa, eu estou vivendo uma vida legal, está bacana, olha, eu não preciso melhorar nada. A pessoa às vezes não fala isso, né? Mas as atitudes dela dizem tudo isso. Eu já estudo aqui, eu vou buscar o meu conhecimento e, enfim, não preciso. Ele quase fala, eu não preciso de Deus. A gente precisa olhar além. A águia olha além. Nós precisamos olhar além daquilo que a gente está vivendo e a gente buscar esse renovo da nossa fé, das nossas forças em Deus. A gente precisa confiar de forma intensa no nosso Salvador para poder enfrentar os desafios da vida, para enfrentar as dificuldades que a gente tem enfrentado. Que nós possamos sair daqui hoje com essa ideia clara de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu reconheço quem eu sou e eu confio que Ele vai me levar para um lugar seguro. E se eu estiver cansado, e se eu estiver esgotado, e se eu estiver sofrendo na minha carne, eu sei que Ele vai renovar as minhas forças. Ele vai me levantar e vai me fazer olhar além. E eu vou passar por toda e qualquer situação. Eu quero concluir reforçando, meu irmão e minha irmã, que Deus é soberano. Mas eu te pergunto, Ele é soberano para você? Será que Ele é soberano para você? Reconheça que você é fraco. Reconheça que se você confiar nele, você será renovado. Entenda que Ele nunca te abandona. Ele nunca vai te abandonar. O segredo para você viver uma vida plena é confiar no Senhor. É confiar no Senhor. Eu queria concluir lendo 2 textos. O primeiro deles está lá em Provérbios. Coloca para mim. Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. O segundo texto está no Salmo de número 37, também verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor,
Confie nele, e o mais ele fará. Não são textos desconhecidos. Não são textos novos para você. Com toda certeza você já ouviu esses textos. Mas talvez são textos que você já ouviu, mas nunca viveu. Talvez são textos que você conhece, mas sempre passou longe deles. Entrega o seu caminho, confia nele, e o mais ele fará. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Essa reflexão de hoje nos encoraja a confiar no nosso Pai. Eu sei que tem lutas que são difíceis. Eu sei que tem dores que incomodam. Eu sei que o sofrimento sempre bate à porta. Mas eu também sei que se eu esperar no Senhor, as minhas forças serão renovadas e eu poderei enfrentar toda circunstância, todas elas. Pensa aí nas tuas lutas, pensa aí nas tuas dificuldades. Confia no Senhor e descansa nele. Coloque-se de pé, vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos declarar agora, Senhor. Primeiro te agradecer, Senhor, por todas essas mensagens que nós ouvimos durante todo esse mês. Queremos te agradecer, Senhor, porque são reflexões que nos levam a viver uma vida plena. São reflexões que, se nós as vivemos, se nós levarmos a sério tudo aquilo que a gente ouviu, a gente vai parar de sobreviver, mas vai viver uma vida plena, Senhor. E, Senhor, eu peço, Deus, pela vida de cada um que está aqui, cada pessoa, cada membro dessa igreja, cada visitante que pôde acompanhar essas mensagens, ó Deus, durante esse mês. Senhor, traz à memória o que foi dito, traz à memória aquilo que foi falado. E, Deus, que nós possamos viver o novo do Senhor. Que nós possamos viver de fato a Tua palavra e a gente parar de ser teórico. A gente é muito teórico, Senhor. Que a gente pare de ser teórico, que a gente passe a viver de fato, confiar no Senhor de todo o coração, de todo entendimento. Senhor, nós nos rendemos e declaramos que nós somos limitados, nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha em socorro a cada um de nós, a começar a mim, Senhor. Não me deixe esquecer da Tua palavra. Não me deixe esquecer, ó Deus, das Tuas promessas. Não me deixe esquecer daquilo que o Senhor fez e faz sobre a vida dos Teus escolhidos, da Tua igreja, Senhor. Queremos viver o melhor. Queremos viver uma vida plena. Queremos, Pai, viver abundantemente, para que nós possamos fazer diferença na vida das pessoas, para que a gente possa fazer diferença no dia a dia das pessoas, para que a gente possa levar o Evangelho até as pessoas, para que a gente possa mostrar uma saída no meio do caos, no meio do conflito, no meio da dor, no meio do sofrimento que afeta toda a nossa sociedade, Senhor. Senhor, a começar em nós, começa agindo em nós. Transforma, Deus, a nossa realidade, transforma, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, para que a gente possa fazer diferença na vida do outro, Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou já ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai falar no decorrer desse ano, comigo e com toda a nossa igreja. Nos guarda, nos proteja e nos abençoa, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém.